se preparar. E tem a prova do Enem, que já está próxima, e nós estamos recebendo aqui nos estúdios do nosso De Olho na Cidade o professor Paulo César. Paulo, seja muito bem-vindo. Fala para mim como é que você está encarando aí essas mudanças do governo, a cada ano trazendo o Enem com suas mudanças, um caminho de oportunidades. E é muito sério e também muito oportuno nós abordarmos aqui essa questão. Fala para a gente o que você está achando dessa evolução da educação no Brasil, principalmente se tratando do Enem. Se pode se falar em evolução, né? Haverá sim, né, algumas mudanças, até porque a nossa Unimontes ela demorou a aderir à questão do Enem por dois fatores. Um dos era o processo de credibilidade, que o Enem ele não tinha uma credibilidade tão esperada. A exemplo disso eram as fraudes que ocorriam constantemente. E outra das é o nível da prova. Porque não justifica, igual eu acabei de falar para meus alunos hoje cedo, não justifica um candidato que estuda 8, 9 horas por dia, esse candidato se deparar com uma prova fácil. Porque a prova fácil, a tendência de todas as médias é subirem. Agora, uma prova com nível de mediano para cima, ela vai acabar por nivelar os candidatos, né? E como esse ano a Unimontes ela já aderiu ao sistema do SISU, então, com certeza, o Enem ele vai ter que dar uma resposta mais séria hoje para a sociedade. Ô Paulo, né? Você como professor, você acredita que o Enem hoje, eu digo hoje, porque até o ano passado ainda foi identificado muitas fraudes nesse procedimento. Hoje o Enem, você como professor que está inserido nesse processo de educação e sente também aí a frustração de alguns estudantes, como você disse, que passam horas e horas estudando, se preparando, chega no dia da prova, talvez não consegue, talvez por fraude ou por alguma deficiência. O Enem hoje ele é seguro no seu ponto de vista? Bom, ele tende a ser seguro. Ele tende a ser. Confiável, né? Confiável, mas nós ainda temos nossas dúvidas, principalmente no quesito hoje de redação. O Enem ele justifica para o candidato, uma vez que não é possível mais o candidato, ele pediu o espelhamento da prova, ele não recebe mais a prova corrigida em casa. Quando ele pede o espelhamento da prova, vem a redação dele com as habilidades, né, as 5 competências, e quanto ele obteve de nota em cada competência. Mas a correção mesmo por escrita na prova, ela não vem. Por quê? O que o Enem justifica quanto a isso aí? Que há, se possível, até o final, 4 pessoas corrigindo essa redação do candidato. Então, quer dizer, para a gente que é professor de redação e de língua portuguesa, a gente entende que é humanamente impossível uma pessoa corrigir 5.000 redações no dia. Ainda a correção feita na tela do computador. Então a estrutura é falha, né? Então a estrutura ela acaba sendo falha. Então não justifica, por exemplo, o aluno que estudou conosco o ano todo e a gente acompanhou o processo de redação dele, ele tirando de 800 a 900, 800 a 900, e quando chega na redação do Enem, a nota dele 400 pontos. Então há uma incoerência aí muito grande. Então o candidato ele fica, nesse caso, prejudicado. Então, o sistema do Enem ele tinha que ser mais transparente e, principalmente, valorizar aquele aluno que estuda bastante. Por quê? Porque ele dedica, ele se abdica de muitas coisas na vida e, no final, o resultado não é o resultado esperado. Inclusive, o governo tem tido o Enem como uma referência de um indicador sobre a situação da educação no Brasil. E a gente tem visto que os resultados não foram favoráveis, principalmente se tratando das redações. Justamente, porque na prova fechada, o candidato ele ainda consegue resolver uma questão ou por eliminação, ou por pequeno detalhe de diferença de uma questão para outra, e ele ainda consegue resolver a questão. Até mesmo contar com a sorte também. Justamente. Né? Pode aparecer um pouquinho do fator sorte aí, mas na redação isso não é possível, porque é na redação que todas as competências e habilidades do candidato, elas serão avaliadas ali naquele momento. E é o ponto mais, é o critério mais apontado e mais justamente, rigoroso da prova. O candidato ele tem 1.000 pontos na mão. A redação ela vale 1.000 pontos, ela é corrigida em cima, né, de 5 habilidades, e essas habilidades, cada uma ela vai ser avaliada de 0 a 200 pontos, que fecha um total de 200 pontos. Né? Então, o que deixou a gente muito preocupado, não só nós professores, mas como também a situação do Brasil como um todo, foi o resultado da redação no ano anterior. Em 2014, nós tivemos aí mais de 500 mil candidatos que zeraram a redação do Enem. Então, eu costumo brincar em sala de aula e digo que o candidato que zera uma redação, ele tem que ser um artista e ele tem que ser premiado. Porque zerar uma redação não é coisa fácil.
É difícil zerar uma redação. Até porque, se o candidato ele não der conta de entender o que o tema está abordando, o que vai ser exigido dele, a prova consta de 2 textos de apoio. Então, ele vai ler esses textos de apoio. Haverá questões na prova fechada de língua portuguesa, de linguagem e códigos, que vai ajudar esse candidato a fluir as ideias. E, consequentemente, ele dará conta, sim, de não fugir ao tema, certo, que foi o fator mais gritante nessas últimas inscrições, o governo soltou uma nota de que os novos inscritos são bem menores do que, ou seja, voltando à questão, os antigos inscritos, esses que tentaram 1 ou 2 vezes, foi superior aos novos inscritos. Isso é uma novidade, não é verdade? Correto. Até porque o pessoal, quando a gente vê os alunos de 3º ano, eles ainda estão em dúvida de muita coisa, incerteza, com medo, e eles querem esperar ver o que vai acontecer, porque o país ele está passando. O que eles mais temem hoje é de irem mal na prova. Né? Porque quer queira, quer não, nós estamos lidando com o adolescente. O adolescente é a questão da autoestima. Ele não tem um outro valor. Então, a oportunidade para o aluno 3º ano, ela é única e exclusiva. Ela é agora. Porque se ele não passar agora, o que vai acontecer? Ele vai concorrer com candidatos que já estão se preparando há muito mais tempo. Então, a concorrência vai ser desleal e vai ser prejudicada. E para ele vai ser muito mais difícil. Muito bem. Você que está assistindo o nosso De Olho na Cidade, nós estamos entrevistando aqui o Paulo César, professor de português, trazendo aqui alguns detalhes para você que está nos assistindo, você que vai fazer a prova do Enem, você que queira se inteirar a fundo sobre os quesitos e as recomendações. Paulo, fala para a gente aí as principais recomendações. Você, como professor de português, lida com a educação e sabe muito bem como conduzir uma boa redação para que esses alunos possam passar na prova. Quais são as principais? É o que eu sempre digo, leitura e escrita, elas andam constantemente juntas. Nós não vamos ver um candidato que fala, eu gosto muito de ler, mas não gosto de escrever, ou o contrário. A gente não vai ver isso aí. Então, leitura e escrita andam intimamente ligados. O primeiro critério para o candidato se dar bem hoje na redação seria ler muito. Porque uma das competências, uma das habilidades, né, que o Enem ele pede no quesito redação, é o que nós chamamos de intervenção. O que seria essa intervenção? Os temas de redação, os temas abordados hoje na prova do Enem, eles são todos temas que envolvem problemas sociais. A questão da violência, a questão da escassez dos recursos hídricos, a questão da redução da maioridade penal, a questão da legalização da maconha. Então, são temas que o candidato ele tem que dar conta de se posicionar diante dele. E atento às informações. E atento às informações. Até porque, quando o candidato ele for argumentar na redação, ele tem que lançar mão de argumentos de autoridade. Com propriedade do assunto. Com propriedade. Ele tem que conhecer pessoas que já falaram sobre esse assunto e que pertencem a esse campo científico. Então, por exemplo, suponhamos aí que cobre para o candidato a redução da maioridade penal, que é um tema que foi muito discutido durante o ano. O candidato, no mínimo, ele tem que conhecer pessoas ligadas ao campo jurídico. Ler alguns artigos. Ler alguns artigos, né? Falas de promotores, fala de juiz, né? Promotor da vara da infância e da adolescência. O que eles enxergam diante desse assunto? Qual é a opinião, embasado em que eles dão essa opinião, para a partir daí o candidato formar a opinião dele, formar a ideia dele. Porque não justifica também o candidato discorrer sobre um tema e falar aquilo que ele acha ou aquilo que ele pensa. Ele não pode fazer isso aí. Até porque o Enem deixa claro que para o candidato realizar a intervenção, faz-se necessário que não fira os direitos humanos e não fira também a Constituição Federal. Então, ele vai ter que ler bastante sobre o assunto para ele não pecar na hora que ele estiver redigindo aí o texto dele. Né? Então, um dos fatores seria esse aí, que é o fator leitura. O candidato ele tem que ser um candidato de leitura assídua em dia e atento aos fatores que estão circulando na nossa sociedade. Muito bem. Professor, se você tiver algum contato, alguém que queira tirar mais dúvidas com relação a prova do Enem, você tem algum contato? Nós temos, sim. Nós vamos estar desenvolvendo a semana que vem, que para alguns é a semana do saco cheio, mas para nós vai transcorrer normal, na FAC Minas, né, o pré-vestibular aqui em frente mesmo da TV, e vamos estar dando uma revisão geral gratuita
né? O pessoal que quiser e que tiver interessado em assistir às aulas, podem vir, que nós estaremos de braços abertos para acolhê-los. Muito bem, nós agradecemos a você pela entrevista. Informações essas que foram de extrema valia para você que está nos assistindo aqui no nosso De Olho na Cidade. Lembrando que a prova do Enem é nos próximos dias 24 e 25. Tem alguns detalhes também que o pessoal tem que aparecer com documentação. A documentação, né? Esse ano eles enviaram o cartão de inscrição via e-mail. Então o candidato ele já tem que acessar, porque ele endereçou o e-mail dele para a banca. Lá está o local de prova, horário, a sala, tudo direitinho. Ele leva esse documento em mão, juntamente com o documento de identificação, caneta, lápis, borracha, e chegue ao local de prova com 1 hora de antecedência, para que não ocorra aí nenhum pormenor. Né? Muito bem, professor. Obrigado mesmo pelas informações. Eu que agradeço. Você que está assistindo o nosso De Olho na Cidade, eu agradeço você pela paciência e pela audiência. Se a vida se resume na arte dos encontros, a gente se encontra por aí. Eu volto amanhã ao vivo às 12h30. Até lá.